Olá! Iniciamos agora nossa segunda aula, com o tema Educação de Surdos, Releitura da Escola. Essa aula foi baseada no resumo expandido da obra de Silva do ano de 2006. Na introdução dessa obra, vemos então a história da educação de surdos, explanada a partir dos avanços, dos retrocessos e também das disputas. O autor ainda discute que no âmbito educacional existem tensões ideológico-metodológicas quanto à normalização dos alunos surdos por meio do oralismo e do reconhecimento das línguas de sinais. Além disso, traz dois marcos centrais: a Escola Pública para Surdos em Paris, do século XVIII, e o Congresso de Milão, do ano de 1880. Esses dois eventos históricos estão diretamente relacionados à polarização das escolas e às tensões que encontramos ainda hoje. De um lado, o reconhecimento das línguas de sinais e de outro, a oralização. O autor também apresenta o contexto europeu com relação à emergência da educação, descrevendo então que na Idade Moderna houve uma valorização da razão e da ciência em decorrência do movimento iluminista. Na concepção da sociedade da época, então, as pessoas surdas passaram a ser vistas como educáveis e valorizar a sua educação. Por esse motivo, começaram a ser feitos experimentos com a escrita e também com a comunicação gestual. A Escola Pública para Surdos em Paris, fundada por Charles Michel de Lespée, que viveu de 1712 a 1789. Com a escolarização dos surdos franceses, inicia-se o processo de reconhecimento da língua francesa de sinais. Além disso, surge a possibilidade de que pessoas surdas em situação de pobreza tivessem acesso à educação formal. No currículo proposto por Abad de Lespée, consideram-se então os sinais, a língua francesa escrita, o latim escrito, a matemática, a astronomia e as artes como conteúdos escolares. Além disso, é nesse contexto que temos os primeiros registros de professores surdos ensinando as novas gerações, ou seja, ensinando as crianças surdas. Observe que no currículo da Escola Pública para Surdos em Paris, havia a língua francesa de sinais e a língua francesa escrita. Anteriormente, eu havia dito que o professor francês Rouet veio para o Brasil para a criação do INES. E nessa época haviam as disciplinas de língua francesa de sinais e francês. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet o currículo da época, em que consta a língua francesa de sinais e o francês escrito. Silva discute o impacto da escola de Lespée ao comprovar a eficiência da língua de sinais como língua de instrução no letramento dos estudantes surdos, e também mostra que a educação deveria ser estendida às classes populares. Reconhece a importância da formação de identidades coletivas e da transmissão cultural. E também tornou-se um modelo replicado em outros países. A partir da escola francesa para surdos, surgiram então as escolas espanhola, italiana, portuguesa,
e se expandiu em todo o mundo como um modelo educacional para o ensino de pessoas surdas, visando a qualidade desse ensino por meio das línguas de sinais. Portanto, Lepé acreditava no sucesso escolar das pessoas surdas e no seu letramento pelas línguas de sinais. O autor também retoma o Congresso de Milão, ocorrido no mês de setembro, entre os dias 6 e 11 do ano de 1880. Vale lembrar que foi durante o Congresso de Milão, atendido majoritariamente por docentes ouvintes e minoria de docentes surdos, que discutiu-se então a educação das pessoas surdas. E como a maioria das pessoas presentes eram pessoas ouvintes, foi votada então a metodologia oralista como a metodologia a ser usada ao invés da língua de sinais a partir dali. O argumento utilizado na época para justificar essa mudança era de que somente a fala garantiria a integração das pessoas surdas na sociedade. As línguas de sinais eram consideradas inferiores e deveriam ser retiradas dos currículos, assim como os professores surdos deveriam ser demitidos e as línguas de sinais deveriam ser proibidas nas salas de aula. Assim, diversos profissionais surdos perderam seus empregos. As escolas passaram a desvalorizar as línguas de sinais e extingui-las das suas práticas metodológicas, o que acarretou diversos prejuízos na construção identitária, subjetiva e cultural das crianças surdas, em decorrência dessa nova metodologia. Diante daquele cenário, as pessoas surdas encontraram nos espaços coletivos, tais como associações e clubes, um espaço seguro e escondido em que pudessem ainda usar as línguas de sinais e assim preservá-las. Como as línguas de sinais foram banidas, quando os surdos eram avistados em público usando as línguas de sinais, disfarçavam ou se escondiam, utilizavam de formas em que pudessem preservá-las sem que fossem rechaçados ou recriminados por isso. Bem, agora que relembramos o Congresso de Milão, bem como os seus efeitos nas escolas para surdos em todo o mundo, como o desaparecimento das línguas de sinais nos processos educacionais, partindo da crença que o método oralista seria o sucesso da educação de surdos, mesmo que isso causasse sofrimento nos estudantes surdos, a perda identitária e cultural, a desvalorização das línguas de sinais, seguindo um modelo normalizador e ouvintista, assim foi então feito. O autor então discute as motivações e as consequências desta mudança. Ainda que não houvessem resultados pedagógicos que embasassem a mudança, contrariamente ao que vinha sendo feito na Escola de Paris, em que as crianças se desenvolviam por meio das línguas de sinais, a decisão foi tomada. A metodologia oralista foi implementada e representou um grande retrocesso na educação das crianças surdas. Além disso, observam-se motivações políticas, religiosas e filosóficas, bem como um alinhamento à homogeneização cultural e científica, em que, no Congresso de Milão, os ouvintes acreditavam ser necessário a padronização e a normalização dos corpos surdos, partindo da premissa de que todos deveriam ser assim como os ouvintes. Assim, nessa perspectiva ouvintista, as pessoas surdas deveriam ser treinadas para serem iguais às pessoas ouvintes.
Com isso, a educação das crianças surdas foi ficando cada vez pior pela prática da oralização, que demandava um exercício hercúleo e inútil no seu desenvolvimento. A decisão tomada no Congresso de Milão implicou na comunidade surda um grande impacto que exigiu muita luta, resistência e resiliência para reconquistar os direitos linguísticos dessa comunidade. O Congresso de Milão foi um baque na vida das pessoas surdas, que despertou a militância e o protagonismo das pessoas surdas. Com relação à resistência e à preservação, a literatura nos mostra que as crianças surdas continuaram a usar sinais às escondidas, como eu havia explicado anteriormente. Mesmo com o banimento das línguas de sinais das escolas, nos clubes, nas associações e até nas suas residências, as pessoas surdas continuavam a usar as línguas de sinais escondidas, no intuito de preservar a língua de sinais e também as culturas, e assim foi feito ao longo de muitos anos, por meio das narrativas, das artes, das literaturas e da visualidade, como estratégias de resistência. O uso velado das línguas de sinais permitiu não só que mantivessem essas línguas vivas, mas também que mantivesse a identidade coletiva frente à repressão de anos. Apresento agora a proposta intercultural. Essa proposta entende a surdez como uma diferença cultural e linguística, e não como uma patologia. Compreende a visualidade surda como uma característica identitária, linguística e cultural, em oposição à concepção médica da surdez. Por esse motivo, as pessoas surdas não são entendidas como pessoas deficientes, mas pessoas que têm uma língua própria, compreendendo então o diálogo entre culturas diferentes, entendendo a Escola de Lepé como uma abertura ao diálogo e o Congresso de Milão como uma negação da diferença. Atualmente, observamos uma grande diversidade entre as pessoas surdas oralizadas, pessoas surdas que usam língua de sinais, que são implantadas e usam língua de sinais, e assim por diante, tendo diversas identidades e características. Com relação às repercussões no Brasil a partir dos eventos internacionais, tivemos no INES, em 1857, um modelo inspirado no modelo francês. No entanto, com o Congresso de Milão, o oralismo também foi imposto no Brasil e a Libras foi proibida, então, no âmbito educacional. As pessoas surdas continuaram a usar a Libras clandestinamente, até que na década de 70, 80, foi se retomando os sinais por meio da comunicação total e depois se instituiu o bilinguismo na educação. A década de 80 foi marcada pela retomada dos movimentos das comunidades surdas. Os movimentos alcançaram diversas conquistas, como a Lei de Libras no ano de 2002 e depois o Decreto 5.626 no ano de 2005. Concluindo, destaco a importância da Escola de Paris como um marco positivo na educação de surdos, e o Congresso de Milão como um retrocesso e um apagamento das culturas e comunidades, fazendo da releitura intercultural um movimento fundamental para que as lutas dos surdos ultrapassem o acesso escolar, considerando os aspectos culturais, linguísticos e políticos dessa luta, bem como o protagonismo das pessoas surdas ao contar essa história. Como eu disse anteriormente, a Lei de Libras foi um marco na sociedade brasileira, possibilitando a criação do Letras Libras, a formação de pessoas surdas e a retomada de professores surdos nas escolas,
de linguistas surdos nas pesquisas e em diversos setores como produtores de conhecimento, como poetas, tradutores, escritores, cada vez mais. Essa retomada das pessoas surdas na educação pode ser vista na Universidade Gallaudet, que recebe pessoas surdas de diversos países que vão para estudar na universidade e retomam os seus países na Europa, no Brasil e assim por diante, levando esse conhecimento para todo mundo e também publicando pesquisas, artigos, livros, mantendo a luta viva. Nos encontramos na terceira aula. Até a próxima!